Olá galera, aqui é o Pipe da Descontradizendo Contradições. Hoje eu quero tratar um assunto que a gente escuta muito aí se falar, que a ciência refutou Deus, ou a ciência matou Deus, e portanto a religião e a fé hoje é irrelevante diante do crescimento da ciência. Então a ciência chegou a um ponto em que hoje não é mais necessário Deus. Será que isso é verdade? Será que realmente a ciência refutou Deus? Há de fato incompatibilidade entre fé e ciência? Muitos argumentam assim, ou você tem fé ou você é uma pessoa racional. Não tem como você ser uma pessoa racional e ao mesmo tempo você ser um cristão ou acreditar na existência de Deus. Isso é verdade? Isso realmente tem fundamento? A história da ciência realmente aponta para isso? É isso de fato? Essas são a única conclusão que você pode chegar? Ou você é um crente ou você é uma pessoa inteligente? Quando as duas, só tem essas duas opções realmente ou não? Ou realmente é compatível as duas coisas? Então, a própria história da ciência demonstra que esse argumento ele não tem muito fundamento. Porque os primeiros cientistas, todos eles acreditavam na existência de Deus. Embaixo eu vou colocar alguns links bem interessantes. Links que vão mostrar listas de cientistas que são teístas e portanto acreditam na existência de Deus, e são cientistas que estão aí de certa forma fazendo o seu trabalho científico, e isso de forma alguma interfere na sua fé. Ok? Também tem outros links ali que vão demonstrar organizações de cientistas em vários campos que são teístas e se organizam de certa forma para usar essas evidências científicas para apontar para a existência de Deus. Então, quando as pessoas hoje argumentam comigo em relação a isso, que você é cristão, ou você acredita em Deus, ou você é uma pessoa inteligente, ou portanto alguém que confia e acredita simplesmente na ciência, e você não precisa dessas coisas, eu argumento sempre o seguinte: até um tempo atrás você via muitas pessoas usando, por exemplo, a teoria da evolução para de certa forma refutar a fé cristã, ou lá o relato da criação lá de Gênesis. Quando alguém argumenta comigo que não tem como você conciliar fé com ciência, eu sempre utilizo do seguinte argumento: hoje existe 3 grupos de cientistas que acreditam na existência de Deus, certo? Não vê incompatibilidade entre eles. Então você vai ter lá o criacionismo, que são cientistas. Eu não estou falando de pastores, eu não estou falando de teólogos, eu estou falando de cientistas, certo? Com seus doutorados, com seus PhDs, com seus periódicos científicos, com suas revistas científicas, que comprovam por meio dessas evidências que eles levantam, comprovam que o universo é jovem, que a Terra tem a idade jovem, certo? Esses são os que são chamados de criacionistas da Terra jovem. O segundo grupo é o pessoal do design inteligente. Também é um grupo formado por cientistas, certo? Que estão aí também crescendo para todos os lados, também trazendo as suas evidências, olhando para algumas coisas dentro da ciência, que utilizam o DNA humano para evidenciar essa questão de um criador. Okay? E o terceiro grupo, que é aqueles que não veem de maneira alguma incompatibilidade alguma entre a teoria da evolução e a Bíblia Sagrada e a existência de Deus, que seria o grupo dos evolucionistas teístas, ou biólogos também chamado, ok? Eu tenho aqui alguns livros que vão evidenciar assim essas 3 categorias, Esse aqui, ó, A Linguagem de Deus, que foi escrito pelo Francis Collins, que era o diretor do projeto Genoma, que ajudou a mapear o genoma humano, ou o DNA humano. Ele escreveu esse livro, A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências de que ele existe. Então, esse é um dos livros dentro da literatura do biólogos ou do evolucionismo teísta, de cientistas, volto a falar, cientistas que apontam evidências para a existência de Deus. Então, você precisa ler esse livro para você ver aonde que ele concilia as duas coisas. Um segundo livro que eu indico é A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe. Esse aqui foi um livro que desafia até hoje, e ainda permanece desafiando até hoje, uma resposta. O Michael Behe, ele utiliza o argumento lá do flagelo bacteriano e coloca isso à prova lá para que alguém refute. E depois, se você puder dar uma procurada ali no YouTube ou pelo Google, só coloca lá o Michael Behe e a questão do flagelo bacteriano, que você vai ver os argumentos dele em relação a isso.
Não somente ele, mas outros também, né, se juntaram e formaram então esse movimento, que é o movimento do design inteligente, né, que, como eu falei, é um dos movimentos que mais cresce hoje dentro dessa área de cientistas teístas, ok? O terceiro livro é esse livro aqui, Evolução, um livro texto crítico, onde ele aponta assim, evidências tanto do criacionismo quanto do evolucionismo. Ele trabalha essa questão de conciliar as duas coisas, então assim, é um livro também que vale a pena você ler. Também foi escrito por cientistas, né, o Reinhard Juncker e o Siegfried Scherer, né, acho que é assim que se pronuncia esses nomes. Não existe essa incompatibilidade entre fé e ciência. Basta você ir atrás de material que você consegue material. Eu não estou me colocando aqui como cientista, nem quero estar apontando essas evidências, né? Estou apenas apontando que não existe essa incompatibilidade e aqui está a prova disso, né? Como eu falei, são cientistas que estão escrevendo esses livros, não é um leigo, não é um padre, não é um pastor, não é um irmãozinho da igreja tal, ok? E hoje em dia também você tem muito acesso à informação, basta você ir lá no YouTube, lá, querido, você colocar lá Design Inteligente, você vai ter lá uma centena de vídeos que vão falar a respeito do assunto. Se você quiser saber sobre o criacionismo, vai ter uma centena de livros, de vídeos que você vai poder ter acesso. Se você quer ouvir sobre evolucionismo teísta, é só você colocar lá e você pode ter acesso a essa literatura, a esses vídeos. Depois você pode ir lá no meu blog também, lá, e só lá nos links lá sobre criacionismo, sobre evolucionismo e sobre design inteligente, você vai ter uma infinidade de material lá para que você tenha acesso e você possa aprender também a respeito disso. Beleza? Deus os abençoe, um forte abraço.